Boa tarde, caros estudantes! Na aula de filosofia de hoje, nós continuaremos a falar sobre o racionalismo, mas no caso, o racionalismo após Descartes, o racionalismo pós-cartesiano. Se na aula anterior nós vimos os preceitos do racionalismo, como o método dedutivo e as ideias a priori, as ideias inatas, a valorização das ideias inatas como a base para o conhecimento, Descartes, como nós trabalhamos na aula anterior, ele propunha um método que colocasse em dúvida qualquer ideia adventícia, ou seja, qualquer ideia que não fosse autoevidente, qualquer ideia que partisse da experiência. As únicas ideias que eram verdadeiras por si só seriam as ideias que já vêm da razão, que já vêm da mente humana. No entanto, é necessário um método, inclusive, para guiar a razão corretamente. O uso da razão, o uso do pensamento, ele deve se basear em um método. Então, basicamente, o Descartes ele é responsável por construir todo um método de investigação filosófica que também passa a ser aplicado na ciência com o intuito de se chegar a verdades absolutas, com o intuito de se chegar àquilo que não pode ser mais questionado, aquilo que não é mais sujeito a dúvida. As ideias de Descartes influenciaram muitos outros filósofos, que depois vão ser considerados filósofos racionalistas, embora esses filósofos não tivessem 100% de concordância com relação a Descartes, como nós veremos seguindo alguns caminhos um pouco diferentes do Descartes. De qualquer forma, esses filósofos que nós iremos tratar hoje, todos eles consideram de fato que a razão é o ponto de partida para o conhecimento humano. A questão é como que a razão pode ser esse ponto de partida. Alguns vão se aproximar mais do Descartes, outros já vão ter uma crítica mais direta ao pensamento cartesiano. Então, o primeiro filósofo que nós podemos tratar que se enquadraria nesse grupo é o filósofo e matemático Blaise Pascal, nascido na França. Ele teria nascido em Clermont-Ferrand em 1623 e morreu em Paris em 1662. Quem que foi Pascal? Pascal ele foi um importante filósofo e matemático que teria estudado na escola de Port-Royal, na abadia de Port-Royal, na França, assim como Descartes, ele teria tido uma educação religiosa e justamente por conta disso ele não dispensa Deus nem a fé de suas explicações. Na verdade, a fé tem um lugar bastante especial na explicação, na filosofia de Pascal, como nós veremos em breve. Lá ele conheceu e se tornou amigo de Antoine Arnauld, um importante matemático jansenista que posteriormente iria escrever o Tratado da Lógica, que teria uma forte influência cartesiana e também por parte de Pascal. Tinha uma forte influência na França. Então, quais são os pontos principais da filosofia de Pascal? Primeiro, existe aquela famosa frase de Pascal, que diz o seguinte, que existem razões do coração que a própria razão desconhece, Então, o que são as razões do coração? São o que ele chama de os princípios não demonstráveis, os princípios metafísicos, as paixões, os afetos, tudo aquilo que não é demonstrável empiricamente. Então, se for pensar bem, o Pascal, embora ele fosse um racionalista, embora ele acreditasse que a razão era a fonte do conhecimento humano, ele não acreditava que a razão era infalível, Ou seja, significa que no momento nem tudo pode ser compreendido pela razão. A razão desconhece muitas coisas. Então, nós como filósofos devemos então nos focar naquilo que a razão conhece, Então, embora ele valorizasse muito o conhecimento a partir da razão, ele mesmo acreditava que a razão tinha os seus limites, o que é demonstrado nessa frase. No entanto, segundo Pascal,
no que diz respeito à incerteza, nem tudo que é incompreensível deixa de existir. Esse é um ponto bastante interessante da filosofia dele, pois quer dizer que só porque nós não podemos entender alguma coisa, não significa que ela não exista. Muitas vezes ele estava se referindo à metafísica e até à própria ideia de Deus, né? Ou seja, só porque nós não podemos compreender Deus, não significa que Deus não exista. Significa que a nossa razão atingiu o seu limite, né? Nossa razão, ela pode lidar com muitas coisas que estão ao nosso redor, mas existem coisas que a razão não é capaz de lidar. Então, né, um dos textos famosos dele teria sido tratado sobre seções cônicas, no qual ele pensa o vácuo na física, né, o que é uma grande novidade, pois desde Aristóteles mesmo, muitos desconsideravam a existência do vácuo na física, do espaço vazio, né, tudo teria que ser preenchido com a matéria de certa forma. Ele também inventou uma calculadora chamada Laplace, né, uma calculadora mecânica, quase automática no caso, né, para fazer cálculos rápidos. Teria sido uma das primeiras calculadoras do sentido moderno que foram criadas até então, e ele também teria, né, elaborado o famoso triângulo de Pascal, né, que é muito utilizado na matemática, né, para pensar a proporção, para pensar a razão geométrica e a própria noção de simetria, né? Então Pascal, ele trouxe várias contribuições não só para a matemática, como também para a química, né, nos seus experimentos sobre hidrodinâmica, tanto que uma das unidades da hidrodinâmica é o Pascal, em homenagem ao seu nome, né? Então ele era um filósofo e também era um cientista, né? Versava sobre matemática, sobre física, sobre química, o que era um fenômeno bastante comum na época. Em 1646, ele recebe forte influência do bispo Cornélio Jansen, que faz uma interpretação de Santo Agostinho, né? Ele teria feito anteriormente, bem anteriormente a Pascal, uma interpretação de Santo Agostinho, né, que dizia respeito à negação do livre-arbítrio, tendo inclusive uma influência sobre Martinho Lutero também nesse aspecto, né? E adota o jansenismo, né, que é no qual o Santo Agostinho ele é tomado com bastante rigidez, né? Ou seja, o pensamento agostiniano, a teoria da iluminação, entre outros aspectos, são tomados com bastante rigidez, né? Até mesmo Santo Agostinho ele teria uma forte influência no racionalismo, né? Com a ideia da teoria da iluminação, né? De que a mente humana ela é parte da mente divina, né? Ela seria, vamos dizer, emanação da mente divina, mas como ela é muito menor do que a mente divina, ela é muito mais limitada também, né? O que explicaria, inclusive, porque nós já nascemos com algumas ideias, né, que nós não aprendemos, tipo as noções de virtude, né, as noções de coragem, de fé, que, embora cada língua defina de alguma maneira, né, as pessoas elas entendem como o mesmo fenômeno, né? Então Santo Agostinho ele teve forte influência no bem posterior movimento racionalista. Segundo Pascal, a razão geométrica é complementar à ética religiosa, né? A razão geométrica ela é proporcional, como é evidenciado no triângulo de Pascal, e por conta disso ela se equipara à ética religiosa, né? Uma ética que age com proporção, que age com moderação, podemos dizer dessa forma, que age sempre conforme um padrão, né? E, segundo ele, a razão possui limites que são completados pela fé. Uma ideia que é chamada de ceticismo fideísta, né? O que seria o ceticismo fideísta? O ceticismo, como nós vimos, é a ideia de que não existem verdades absolutas, né? Descartes mesmo ele teve forte influência principalmente do ceticismo de Montaigne. Embora ele seja bastante cético em alguns momentos, ao colocar tudo em dúvida, ao questionar de tudo, ele não era totalmente cético, pois ele acreditava que as verdades absolutas estariam nas ideias inatas, né? No caso Pascal, ele acaba sendo também cético de certa forma, né? No entanto, ele compreende que nem tudo pode ser explicado com a razão, né? E o que não pode ser explicado pela razão deve então ser explicado pela fé, né? Então, a fé complementa a razão. A fé não se opõe, ela complementa a razão, segundo
Pascal. Então, uma característica também bastante interessante é que o Pascal teria sido um dos primeiros a sugerir que a arte e o lazer, a diversão, seriam uma forma de escape da realidade, uma espécie de fuga da realidade, o chamado escapismo, quando, por exemplo, nós nos distraímos com alguma coisa, com alguma arte, com algum lazer, para esquecermos dos nossos problemas, E também, segundo Pascal, o ser humano ele é pequeno e limitado, mas é capaz de elevar sua consciência e pensamento, Então, para ele, a dignitas hominis, ou seja, a dignidade humana que era defendida pelos humanistas um século antes dele, na verdade é a arte do pensamento, é o fato do ser humano ser capaz de pensar, e mais importante do que isso, o fato do ser humano ser capaz de pensar sobre si mesmo. Uma das ideias mais controvérsias do Pascal é a chamada teoria da aposta, em que ele usa, inclusive, para mostrar como a fé ela tem utilidade e como ela atua quando a razão ela não consegue mais se estender. Então, qual que é a teoria da aposta, basicamente? A teoria da aposta consiste no seguinte, vamos pensar da seguinte maneira: nós não podemos compreender a existência de Deus, pois seria algo tão superior que a nossa razão não seria capaz de compreendê-la. Então, por conta disso, a única forma pela qual nós podemos nos relacionar com Deus é através da fé. E aí entra a questão: vale ou não vale a pena acreditar em Deus? Segundo Pascal, se eu acredito que Deus existe e ele existe, eu vou para o paraíso. Se eu acredito que Deus existe e Deus não existe, não acontece nada comigo. No mínimo, eu vou perder algum tempo da minha vida me dedicando à fé, mas fora isso eu não terei nenhuma consequência por conta disso. Agora, se eu acredito que Deus não existe e de fato ele não existe, então tudo bem, não há nada de errado. Agora, se eu acredito que Deus não existe, mas ele existe, eu vou para o inferno. Então, o que Pascal está dizendo isso? Como nós não podemos compreender racionalmente a existência de Deus, vale a pena, então, acreditar que ele existe. Se eu acredito que Deus existe, na pior das hipóteses, eu apenas vou perder alguns pequenos momentos da minha vida para me dedicar a uma fé que não faria sentido. Só isso. Agora, se por outro lado Deus existe, mas eu não acredito, eu estaria fadado à danação eterna. Então, na pior das hipóteses, é melhor acreditar que Deus existe. É melhor ter fé em Deus. É claro que essa teoria foi muito polêmica, pois ele acabou pegando uma discussão filosófica muito completa, muito complexa, uma discussão filosófica muito extensa e acabou resumindo de uma forma, de certa forma, bastante simplista. De qualquer forma, Pascal ele acabou tendo grande influência em filósofos posteriores, assim como também na matemática e na física e na química também. Outro filósofo racionalista de grande importância é o Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, ele teria sido de família portuguesa, de origem judaica, que teria se erradicado nos Países Baixos por conta da perseguição a judeus e protestantes ocorrida durante a União Ibérica. Então, ele teria sido um judeu de origem portuguesa que viveu nos Países Baixos. Ele mesmo teria nascido em Amsterdã, por volta de 1632. E, no caso, o Spinoza, ele tem também um pensamento bastante diferente. Embora ele considere também a razão como ponto de partida para o conhecimento, ele tem uma outra abordagem a respeito do pensamento humano. Então, primeiramente, sua filosofia, ela concilia o judaísmo com a filosofia escolástica, o humanismo e o racionalismo cartesiano. Então, ele faz uma grande mistura, podemos dizer dessa forma, para trabalhar a sua filosofia. Ele é bastante eclético. Na verdade, a maioria dos filósofos judeus, desde a Idade Média, são bastante ecléticos. Eles misturam bastante vários teoremas filosóficos. O próprio cabalismo, a própria ideia de cabala, ela surgiu do sincretismo de diferentes ideias. Então,
ele, justamente por conta disso, né, justamente por conta dele ter muito contato com várias correntes filosóficas, inclusive ser bastante cético com alguns pontos religiosos, ele teria sido expulso da sinagoga em 1656, né? Então, ele foi expulso da comunidade religiosa judaica em 1656 por discordâncias com as lideranças religiosas. Então, entre alguns textos principais dele, nós temos os princípios da filosofia cartesiana segundo o método geométrico, em que ele faz basicamente uma releitura e uma interpretação da análise cartesiana, principalmente sobre as ideias inatas, e o mais famoso dos textos dele, que seria o texto chamado de Ética, em que ele fala que o ser é aquilo cuja existência depende apenas de si mesmo, né? Então, na verdade, essa ideia, essa teoria do ser do Spinoza afirma o quê? Que um ser, ele só é um ser se ele não precisa de mais nada. É basicamente aquela ideia do penso, logo existo, do Descartes, só que reformulada, né? Porque o que seria o penso, logo existo? Só o ato de pensar, mesmo que eu pense errado, mesmo que eu erre, indica a minha existência. Não precisa de mais nada, só o fato de eu pensar justifica a minha existência. Então, quer dizer, o ser, ele é autossuficiente, de certa forma. Ele existe por si só. Ele não depende de outros fenômenos para existir, né? Sobretudo porque a maioria dos racionalistas duvidavam da experiência, né? Então a experiência sensível, ela não provaria nada, né? Apenas a audição, a visão, o contato não seriam suficiente para explicar que uma coisa existe. Apenas a faculdade de pensar já seria o suficiente para demonstrar a existência de um ser. E outra característica que chama a atenção do Spinoza é que ele era panteísta, né? O que quer dizer panteísmo? Como nós vimos anteriormente, o panteísmo é a ideia de Deus como princípio metafísico, né? Ou seja, Deus, ele é a própria natureza. Deus não é o criador do cosmos, ele é o cosmos. Tudo aquilo que nós temos contato, toda a natureza, suas leis, sua perfeição harmônica, tudo isso é Deus. Deus não é um ser superior que criou o cosmos, ele é o cosmos. O que é representado na famosa frase de Spinoza, Deus sive natura, ou seja, Deus é natureza. Deus é o próprio cosmos, Deus é a própria natureza. E por conta disso, Deus também é o centro do sistema filosófico para Spinoza, pois a razão nos ajuda a compreender o cosmos, ajuda a compreender a natureza que nos rodeia. Então, se Deus é a natureza, tudo diz respeito a Deus. De qualquer forma, ele foi considerado herético. Protestantes, judeus e católicos, eles tinham uma forte rixa com Spinoza por conta desse pensamento religioso que ele possuía, dessa abordagem religiosa que ele possuía. Em Tratado da Reforma do Intelecto de 1661, ele afirma que a ordem e a conexão das ideias são as mesmas que a ordem e a conexão das coisas. Mas o que isso quer dizer, né? Basicamente, é a ideia de que, vamos pensar da seguinte maneira, né? Deus seria uma substância infinita, ele é o próprio cosmos, ele é a própria natureza, então ele é o absoluto, ele é o infinito, então ele é a substância infinita. E, no caso, a partir de Deus, você gera os atributos finitos, que seriam a mente e o corpo, por exemplo. No caso, a mente, ela consistiria na afirmação, na negação, na compreensão, na sensação, entre outros aspectos, enquanto o corpo já diria respeito às questões físicas e materiais, como tamanho, forma, localização, peso, né, que seriam os modos, podemos dizer dessa forma. Nesse sentido, há uma certa diferença com relação ao Spinoza e ao Descartes, né? Porque a única substância infinita seria
Deus, né? Que a partir de Deus você tem os atributos finitos, né? Já Descartes afirmava que Deus seria a substância infinita e ele produziria as substâncias finitas, que seriam a mente e o corpo, que por sua vez teriam os atributos. Então, a mente para Descartes seria uma substância finita, seria, vamos dizer assim, como um apêndice de Deus. E a partir da mente nós teríamos o atributo do pensamento. Da mesma forma, o corpo também seria uma substância finita, que seria um apêndice de Deus, do qual o atributo seria a extensão. Para Spinoza, não existem substâncias finitas. A única substância que existe é infinita e é Deus. Tudo que vem de Deus são os atributos finitos. Não existe substância finita, né? Então, a própria mente, ela é um atributo, ela não é uma substância. Então, essa é uma discordância que o Spinoza vai ter com Descartes, né? E também, né, fala sobre bem e mal e virtude e vício, que estão correlacionados. Para ele, o bem consiste na virtude e o mal consiste no vício. E o que define o que é bom e virtuoso e o que é mal e vicioso? Aquilo que contribui ou não para a conservação do ser e é ou não útil para o conhecimento. Então, tudo aquilo que é importante para o ser se conservar é bom. Tudo aquilo que é autodestrutivo, que destrói o próprio ser ou outro ser, é mal, é vicioso. Então a ideia do vício para o Spinoza é justamente a ideia daquilo que faz mal para o ser humano, aquilo que põe em risco sua própria existência. Isso inclusive vai ter uma grande importância num conceito que nós veremos de Spinoza, que é a ideia do cônatos, que nós já iremos chegar lá. Então, para ele, né, como afirmado, ele contraria a criação com ideia de produção, pois para ele, Deus produz a si mesmo, sendo causa de si, livre e imanente e se autoproduzindo na eternidade. Ou seja, então, a mente e o corpo são resultantes dessa autoprodução de Deus na eternidade. Não são coisas separadas, né? Não são criações separadas. Vamos dizer assim, é resultante da própria autocriação divina, né? E nesse sentido, a produção, ela tem causa e efeito simultâneo. Então, a causa, ela contém o próprio efeito. Toda causa tem o seu próprio efeito, segundo Spinoza, né? Sendo então o produto uma expressão do produtor, né? Então, aquele que produz, ele exprime a si mesmo no produto. E é nesse sentido que nós podemos tratar da ideia do cônatos, né? O que seria a ideia do cônatos? Cônatos é um termo em latim muito usado por Spinoza, que muitas vezes é traduzido como potência ou esforço. Esse termo potência vai ser muito usado também por Freud e por Nietzsche na virada do século XIX para o XX, o que indica, inclusive, que Spinoza tem uma grande influência sobre esses filósofos da virada do século XIX para o XX, né? Na filosofia contemporânea. Então, né, o que o Spinoza fala é o quê? Ele afirma o seguinte: como nós vimos então, Deus, ele produz a si mesmo, ele é a causa de si, e ele se autoproduz na eternidade. Na autoprodução de Deus, ele gera os atributos que seriam a mente e o corpo responsável pelas questões mais materiais e a mente responsável pelas questões mais abstratas. Então, nesse aspecto, né, o ser humano, ele não é infinito como Deus. No entanto, como ele é produto da própria substância divina, ele também busca a autopreservação. Deus, então, como ele é o cosmos, como ele é a natureza, ele está constantemente se autoproduzindo. O ser humano não tem a capacidade de se autoproduzir. Ele pode se reproduzir, né? Ele pode perpetuar a sua espécie, mas ele não é capaz de produzir a si mesmo, né? Continuamente falando. No entanto, como o ser humano ele vem da essência divina, ele faz o máximo possível para se autoproduzir, que no caso seria se autopreservar. Nesse sentido, a autopreservação seria justamente
uma evidência de Deus na alma humana. O ser humano, ele não apenas lutar para se preservar, como a necessidade que ele tem de garantir um futuro, garantir a continuidade da sua espécie, de pensar no futuro. Diferentemente de outras espécies, o ser humano, então, ele pensaria no próprio futuro, ele pensaria no próprio destino, na própria humanidade. Nós vemos, por exemplo, toda a preocupação ambiental que nós temos na atualidade, né? Diz respeito a quê? Diz respeito muitas vezes a um futuro de 100 anos ou 50 anos. Muitos de nós não estaremos vivos até lá, mas nós temos a preocupação de preservar as futuras gerações, né? Então, o ser humano, ele age muitas vezes para preservar a sua própria espécie, para preservar o futuro da sua espécie, né? Então, nesse aspecto, a autopreservação seria uma característica própria do ser humano e que viria da ideia de autoprodução de Deus, de autocriação de Deus, só que de uma escala muito menor. Nesse aspecto, tudo que existe não possui cônatos, ele é cônatos. Tudo aquilo que existe visa a autopreservação, né? Então, quer dizer, a ideia de potência, a ideia de esforço não é uma característica que os seres têm, eles são assim, né? Todo ser, ele busca a própria sobrevivência. Todo ser busca a perpetuação da sua espécie. Nesse aspecto, o Spinoza também, ele tem um pé na política. Ele era defensor do Estado liberal, da filosofia liberal, né, o que era bastante comum, já que os Países Baixos eram uma república aristocrática na época dele. E segundo ele, o Estado, ele é uma instituição importante, pois ele concentra o cônatos, né? Então, ele, de certa forma, concorda com Hobbes ao afirmar que o Estado, ele é produto de violência entre os humanos e que o Estado é a violência que freia conflitos, né? O Estado, ele é importante porque, segundo Spinoza, o Estado é o que garante a autopreservação das sociedades humanas. Sem Estado, nós viveríamos aquela situação de guerra de todos contra todos, como diria Hobbes, e a humanidade se extinguiria ou não prosperaria. Então o Estado, ele teria fundamental importância para o Spinoza, pois o Estado garante a preservação dos seres humanos, né? Então, garante a autopreservação e o domínio, né? Então, nesse aspecto, o Estado, que é bom, ele é um Estado que visa sempre buscar as melhores condições para os seus cidadãos. Nesse sentido, Spinoza, ele é liberal, né? Nesse sentido, ele acaba se aproximando do que vai ser os ideais iluministas posteriormente, inclusive tendo influência sobre esses ideais iluministas, pois para ele, a função do Estado não é ser o monopólio da violência, embora ele seja produto da violência entre os humanos, é preservar a humanidade. Além disso, né, ele também afirma que a ética, né, ela pode ser demonstrada à maneira dos geômetras, né? Segundo ele, as paixões não são boas nem más, mas naturais, pois o ser humano sofre interferência do exterior. Então, na verdade, né, não existem paixões boas ou más. Existem paixões alegres e paixões tristes. As paixões alegres são aquelas que aumentam o cônatos, ou seja, são aquelas que visam a autopreservação da espécie. É inclusive o que o Freud chamará posteriormente, claro, com muitas alterações, de eros, né, a pulsão vital, né, para preservar a própria vida. Já as paixões tristes seriam aquelas que diminuem o cônatos, ou seja, que diminuem o esforço e a potência na autopreservação, que também, né, mudando completamente vários aspectos, é o que o Freud vai chamar de thanatos, né, ou seja, a pulsão mortal, que diz respeito à própria destruição ou a destruição de outrem. Então, né, o vício e a virtude se enquadrariam nesse sentido. A virtude, ela aumenta o cônatos, ela aumenta a capacidade de autopreservação. Um governo virtuoso, então, ele é um governo que vai buscar aumentar a autopreservação, que vai pensar em todas as gerações seguintes para tomar uma medida. Já o vício, no caso, ele diz respeito à diminuição do cônatos, à diminuição do esforço da autopreservação. Então, um governo vicioso, né, um governo caído, seria um governo que não se esforça para garantir a autopreservação
da sociedade, né? Então, percebe-se que a noção de ética dele, né, da autopreservação e do cônatos, é muito próxima à ideia da política, né? A ideia política, podemos dizer dessa forma, né? Ética e política estariam fortemente vinculadas na filosofia de Spinoza. Outro filósofo racionalista de grande importância também, e que, assim como os outros, era matemático, geômetra, né? Como eu falei anteriormente, os racionalistas em geral, eles eram matemáticos, pois a matemática seria a base das ideias inatas, das verdades autoevidentes, foi o alemão Gottfried Leibniz, né, que teria nascido em Leipzig, no então Sacro Império Romano Germânico, por volta de 1646. Leibniz, ele vai ter inclusive uma grande influência no iluminismo posteriormente, assim como Spinoza também terá. E quem que foi Gottfried Leibniz? Foi um filósofo, jurista, matemático, historiador e também um diplomata. Em que sentido que nós temos isso? Né? Nós podemos afirmar da seguinte maneira: os polêmatas, né, eles eram muito comuns ainda nesse período, né, na ideia de que se valorizava aquele que tinha mais aptidões, aquele que dominava mais coisas. Por isso, muitos eram filósofos, matemáticos, cientistas também. Né? Então, Leibniz ele vai ser bastante conhecido por sua influência na matemática. Ele teria descoberto o cálculo infinitesimal, né, que é usado numa geometria mais complexa, no caso, né, o cálculo infinitesimal. E ele também foi um historiador, né? Ele fez a história da Casa de Hanover, né? Que era uma das famílias mais importantes no Sacro Império Romano Germânico. Também foi o fundador da Academia Real da Prússia, né? Ou seja, um centro científico alemão em Berlim na época dele, e também defendeu o chamado ecumenismo, né? Que é a ideia da unidade do cristianismo, né? O ecumenismo é a ideia de que todas as religiões cristãs elas devem se unir. No caso, Leibniz não via sentido nos conflitos entre católicos, protestantes, ortodoxos, pois todos, a grosso modo, acreditavam no mesmo princípio, né? Então, para ele, as rixas entre os cristãos deveriam acabar e o cristianismo deveria retomar a sua unidade. Então, entre os principais textos que nós teremos escritos por Leibniz, nós teremos o Discurso da Metafísica, de 1686, Teodiceia, de 1710 e Monadologia, de 1714. E, basicamente, o que ele trata nessa sua filosofia, né? Então, basicamente, o Leibniz ele vai ter uma forte influência do Descartes. No entanto, ele será muito mais monista, podemos dizer dessa forma, né? Ele não será tão dualista, vamos dizer dessa forma, né? Na ideia de separação de corpo e mente, como Descartes presumia, né? Na ideia de que a mente e o corpo, né, a substância física e mental, elas seriam fundamentais ou derivativas, né? Segundo Leibniz, era tudo uma coisa só, né? O chamado monismo, né? Tudo é apenas uma coisa. A matéria e a mente são a mesma composição, são a mesma substância, né? Não há separação entre o corpo e a mente, como sugere Leibniz. Então, né, basicamente, né, o que o Leibniz ele vai tratar primeiramente é a ideia do grau de aceitação ou discordância, que seria um método dele, né, que é examinar as razões de uma afirmação. Nesse aspecto, o Leibniz ele tem uma certa influência do Descartes, no sentido de colocar tudo à prova, mas ele ia mais além do Descartes. Em que sentido? Para Leibniz, uma coisa que é mentira, ela é enunciada por algum motivo. Só pelo fato dela ser mentira ou equivocada, não quer dizer que ela deva ser desconsiderada. Muito pelo contrário, nós devemos analisar por que a pessoa falou aquela mentira ou por que ela cometeu um erro, né? Então, Leibniz ia além do Descartes nesse sentido. Enquanto Descartes estava mais preocupado em examinar o que era verdade, o que não era sujeito à dúvida, Leibniz também se preocupava com os equívocos e com as mentiras, pois para ele tudo tem um motivo, né? Toda verdade tem uma razão segundo a qual é verdade. Ou seja, uma pessoa que conta uma mentira, ela pode acreditar nessa mentira. Então, existe uma razão no
caso do porquê que ela acredita nessa mentira, né? Então, nesse aspecto, inclusive o Leibniz, ele será um dos precursores de uma espécie de pensamento filosófico conhecido como perspectivismo, né? O que seria o perspectivismo? O perspectivismo é a ideia de que, embora exista uma única verdade absoluta, essa verdade pode ser vista por ângulos diferentes, por formas diferentes e contextos diferentes. Não é o relativismo, né? O relativismo é a ideia de que não existem verdades absolutas. No caso, o perspectivismo, ele reconhece que existe apenas uma verdade total. No entanto, ele reconhece também que as pessoas podem enxergar essa verdade de formas diferentes, como se a verdade fosse uma montanha. E há várias pessoas ao redor dessa montanha. Cada uma vai descrever a montanha de uma forma diferente, pois elas estariam vendo a montanha por ângulos diferentes. No entanto, a montanha está lá, ela é evidente, ela está presente. Isso também é característico da filosofia de Leibniz, né? Então, qual é a perspectiva da pessoa que está fazendo um enunciado incorreto? Qual que é a razão pela qual ela está fazendo isso? Não é à toa que para Leibniz a filosofia ela deveria integrar todo o conhecimento humano. E segundo ele, a filosofia ela deveria se guiar por uma linguagem própria, né? A linguagem lógica, que é a única linguagem que seria objetiva o suficiente e capaz de integrar e unificar o conhecimento humano de forma unificada. Leibniz ele vai ser um dos primeiros filósofos que vai ter essa preocupação com uma linguagem da ciência. Claro, Sócrates, Platão, eles estavam também em busca dos conceitos. Eles queriam conceitos, né, que fossem universais, que fossem totais. Aristóteles também, né, eles buscavam conceitos que tinham como finalidade serem comuns a todos, serem universais. Apenas conceitos universais seriam a verdade, né, o chamado epísteme. No entanto, Leibniz ele vai mais além, pois ele propõe uma linguagem própria para a ciência, que seria a chamada mátesis universalis, né, que é a expressão do conhecimento perfeito. Como que nós podemos exprimir um conhecimento de uma forma objetiva? Tanto que Leibniz vai ter forte influência sobre o positivismo científico e o positivismo lógico no século XIX por conta disso, nessa busca por uma linguagem objetiva, clara e universal para a ciência. E a característica universalis, que seria o sistema lógico simbólico perfeito, né? Basicamente, a relação, né? O método científico perfeito. Então, basicamente, Leibniz, ele é um precursor da ciência contemporânea em grande parte por conta disso. Tanto na sua preocupação por achar uma linguagem objetiva e universal para a ciência, pautada na lógica, e por buscar um método sólido científico, o que seria também uma herança do Descartes em seu pensamento. Leibniz afirma, no caso, que o pensamento só existe com a linguagem. No entanto, a linguagem, ela varia. Ela não é uniforme. Mesmo as traduções, elas nunca são perfeitas. Por isso, há uma necessidade de uma linguagem objetiva para exprimir o pensamento de forma clara. Pois a linguagem falada, a linguagem vernacular, ela tem ambiguidades, ela tem duplo sentido, ela tem expressões que muitas vezes não são úteis para a ciência, podendo provocar muita confusão também. E segundo ele também, todas as verdades são analíticas. A finitude da mente humana impede de ver isso. Ou seja, todas as verdades estão sujeitas à análise. Só que como a mente humana ela é limitada, ela não é capaz de compreender isso, né? Então, o Leibniz ele também tem essa influência do Pascal ao afirmar que a razão, a mente humana, embora seja a base do conhecimento, possui os seus limites. Uma das teorias mais complexas da filosofia de Leibniz, e mesmo assim uma das mais importantes na sua filosofia, é a ideia das mônadas, né? O que seriam mônadas? Segundo Leibniz, mônadas seriam unidades dinâmicas e autocontidas, hierarquicamente organizadas segundo os graus, né? Alguns até interpretam que mônada seria uma possível interpretação de Leibniz para átomos, mas na verdade o que seria mônadas na ideia de
Leibniz. Mônadas, podemos dizer dessa forma, são como microcosmos, vamos dizer dessa maneira. São como uma união de vários aspectos da natureza, de vários aspectos da existência, cada um contendo as suas próprias propriedades, né? Nesse sentido, até tem uma perspectiva um tanto quanto atomista, vamos dizer dessa forma, na ideia de que nós temos várias unidades indivisíveis e autocontidas e autônomas que estão sendo componentes de um todo muito maior. Essas unidades, elas são organizadas hierarquicamente, né? Ou seja, algumas são mais importantes do que outras, sendo que a mônada suprema seria Deus, né? Então Deus seria a grande mônada e a partir dessa mônada ele iria influenciar todas as outras, como se fosse um grande mecanismo, vamos dizer desta maneira. Né? Então, elas são unidades, né? Elas dizem respeito a um determinado espectro, a um determinado microcosmos, a uma determinada unidade da existência, que é a dinâmica, ou seja, elas não são imutáveis, elas estão em transformação, e autocontidas, ou seja, elas se contêm, né? E que estão organizadas de acordo com os graus de proximidade com relação a Deus, né? Então, no caso, as mônadas, elas acabam sendo interdependentes, né? Porque a mudança em uma delas pode levar a mudança em outras, né? Então, no caso, Deus seria a mônada suprema, pois ele seria o único ser que não seria capaz de ser alterado por agentes exteriores e que seria capaz de alterar todos os outros aspectos exteriores, né? Aí nós vamos ter hierarquias de mônadas. Algumas mônadas superiores, elas podem ter uma grande influência e auxiliar na transformação de mônadas inferiores. Já as mônadas inferiores, elas teriam um espectro de atuação muito menor do que as mônadas superiores, né? Da mesma forma, ele também se inspira em Pascal ao afirmar que as verdades da razão são aquelas que não podem ser refutadas, enquanto as verdades de fato são provenientes da experiência, mas se sustentam sobre o princípio da razão. Então, a verdade absoluta, a verdade da razão, é o que seria a ideia inata do Descartes, né? Ou seja, aquelas que não podem ser refutadas. Já as verdades de fato, elas são provenientes da experiência, no entanto, elas só se sustentam sob a razão. Então, quer dizer, a experiência de nada serve sem a razão. Nesse sentido, Leibniz ele tem uma valorização da experiência, mas uma valorização de como a razão interpreta a experiência, né? O que vai ser chamado depois de qualia. Né? O que seria a qualia? A qualia, ela seria justamente esse fenômeno, né, que diz respeito a como a experiência material sensível ela é interpretada pela razão, né? A qualia basicamente concilia a metafísica com a física no que diz respeito ao conhecimento humano, né? Como que aspectos metafísicos, aspectos imateriais, eles são processados por uma entidade material, que no caso seria o sistema nervoso central. Aí, no caso, né, ele valoriza a lógica na fundamentação da ciência, né? Ele também fez uma máquina de calcular, a Steffelwalzen, né, que seria uma forma de calculadora inspirada na Pascaline, né? E segundo ele, Deus é substância infinita, perfeita, criadora de todas as coisas e da harmonia pré-estabelecida, já que Deus é a mônada superior. Então, a partir dele, todas as outras coisas se organizam. Todas as outras coisas são hierarquicamente organizadas. Em Novos Ensaios, de 1765, ele critica o penso logo existo, né? Porque segundo ele, o penso logo existo, ele é circular, né? Ou seja, você falar que o fato de eu pensar acarreta na minha existência e minha existência está interligada na minha faculdade de pensar, você não responde nada, na verdade. Você está andando em círculos. Segundo ele, o ser, o eu, o indivíduo, ele não pode ser inferido a partir do pensamento, pois já está suposto no pensamento, né? Então, quer dizer, você não pode dizer que o fato de eu existir diz respeito ao fato de eu pensar, pois, na verdade, eu já estou contido no pensamento. Ou seja, o pensamento viria antes do eu,
né? Então, não é eu penso, logo existo, né? Seria basicamente, né, eu penso antes de existir. Seria mais ou menos esse o princípio da filosofia de Leibniz. E para encerrar a aula de hoje, um filósofo racionalista um pouco menos conhecido, que é o Nicolas Malebranche, né? O Nicolas Malebranche, ele foi praticamente contemporâneo do Descartes em certo sentido, né? Ele também vai ter um pé no racionalismo. No entanto, o Malebranche, ele vai ter um viés muito mais religioso e muito mais próximo da nova escolástica também. Qual que seria a teoria do Malebranche, né? Primeiramente, o Malebranche, ele era agostiniano, então ele teve forte contato com a filosofia de Santo Agostinho, e ele, como sacerdote, em 1664, começa a ler o Descartes. A obra mais conhecida dele é De la recherche de la vérité, ou da busca pela verdade, né? Vamos dizer dessa forma, né? Em tradução livre, em que ele fala que não se deve estudar a relação alma-corpo sem levar em conta a união com Deus, né? Então, quer dizer, a relação que existe da alma com o corpo, que é presumida por Descartes, na verdade diz respeito à união do ser com o absoluto, com Deus. Segundo ele, o erro não viria do mau uso da razão, e sim da miséria hominis, ou seja, do pecado original. O pecado original fez os seres humanos errar. Então, por isso o ser humano erra. Não tem nada a ver com o mau uso da razão, como pressupunha o Descartes, assim como outros racionalistas. E segundo ele, a análise das percepções da alma deve ser usada para evitar o erro, né? Então, os sentidos, a imaginação e o entendimento, né? Então, o método dele não seria um método de duvidar de tudo, mas seria um método de compreender como a alma ela entende, como a alma imagina e como a alma processa os sentidos. Para ele, então, é a alma, né? A razão seria a alma, né? A alma seria a base da razão e a partir dela que se partiria o conhecimento. E analisando os erros através dessas formas de percepção, pode-se chegar a uma verdade. Também um método de análise para diferir o que é certo e o que é errado. No entanto, você tem a alma como base. Uma teoria bem própria do Malebranche é o ocasionalismo, né? O que seria o ocasionalismo em certo sentido? O ocasionalismo, ele é uma ideia que vai de encontro com o mecanicismo, né, que predominava na ciência na época. Lembrando, o mecanicismo é aquela ideia de pensar que o universo é regido por leis naturais, como se fosse um grande mecanismo, como se fosse uma grande máquina em que cada parte da natureza é seu componente. O caso do ocasionalismo é um pouco diferente nesse sentido. Basicamente, ele afirma que todo movimento que existe já é projetado por Deus, então o movimento ele vem de Deus, no entanto a matéria ela apenas imita o movimento já pressuposto por Deus. Seria mais ou menos da mesma forma que, por exemplo, quando você caminha para algum lugar, Deus já projetou esse movimento. Não é você que está se movendo. Né? A sua essência, a essência sua que vem de Deus é que está se movendo. No entanto, o seu corpo, a sua matéria está apenas imitando este movimento. Como se você fosse uma grande marionete, vamos dizer dessa forma, né? Você não é responsável pelo seu movimento. Você tem a impressão que é, mas não é. Na verdade, os seus mínimos movimentos, assim como todos os movimentos da natureza, né? Até aquela própria ideia, né, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de Deus, né? Tem a ver exatamente com isso, né? De que, basicamente, né, todo o movimento já está pré-existente em Deus e a matéria apenas reproduz, como se fosse uma atuação, vamos dizer, dessa forma, né? Então, para ele, a verdade por parte do ser humano é a visão de Deus, a verdade é a visão que Deus tem sobre todas as coisas e que nós, seres humanos, tentamos nos aproximar a partir da análise da própria alma. E segundo ele, a alma não se relaciona ao corpo, né? Quer dizer, não existe relação entre a alma e o corpo. O corpo, ele apenas imita um caminho já pressuposto pela alma. Nesse sentido, não há livre-arbítrio também, né? Porque como todo movimento humano, ele já está previsto,
não existe liberdade nenhuma na ação humana. Nesse sentido, vai de encontro com a teoria dos humanistas também, né? E a interpretação que ele faz do cônatos, né? O esforço, a potência para a autopreservação, segundo Malebranche, são causas ocasionais que Deus estabeleceu. Então, diferentemente de Spinoza, que acreditava que toda espécie, todo ser tem como finalidade se autopreservar, Malebranche fala que não. Na verdade, a autopreservação, ela vem de Deus. Nós apenas repetimos o caminho que ele já teria trilhado. Justamente por conta disso, dele defender uma ideia bastante teocêntrica, né, e bastante anti-humanista numa época em que a filosofia cristã, a filosofia religiosa já estava em decadência, não fez com que Malebranche tivesse tanta importância quanto os outros filósofos. Mas claro que ele acabou tendo uma certa influência em alguns pensadores, no neotomismo, até mesmo Berkeley, ele vai ter uma certa influência por conta do Malebranche. Então, esses são alguns dos principais pensadores racionalistas pós-cartesianos. Na aula que vem, nós começaremos a tratar sobre o empirismo. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!